Vamos lá então para a aula de filosofia. Duas aulas de filosofia, na verdade, né? Aquele do material da semana passada e do material dessa semana. Então é possível aí que o vídeo fique um pouquinho mais comprido do que os 15 minutos ali normalmente. Mas enfim, espero que ele seja interessante o suficiente para vocês ficarem até o final, vocês assistirem ele até o final. E o primeiro material, então, é sobre a cosmologia aristotélica, cosmologia criada aí pelo senhor Aristóteles, lá na Grécia Antiga, discípulo do Platão, e um cara muito importante aí para a história da filosofia, do pensamento ocidental. E a cosmologia aristotélica, então, ela foi uma das mais usadas, ou usada por mais tempo aqui no Ocidente, certo? Então, da Grécia para o nosso lado de cá, para explicar como o universo estava organizado. Por que ela foi usada por tanto tempo? Porque, como diz lá no último pontinho lá, ela foi incorporada pela Igreja Católica à cosmologia cristã. Então ela foi muito usada dentro do cristianismo, a cosmologia do Aristóteles. E aí mais pra frente a gente vai ver por quê. Tá? Então ela era uma cosmologia organizada e racional. Tudo tinha o seu lugar e o seu porquê nessa organização aí do Aristóteles. A Terra ocupava o centro do universo, é o que se chama de geocentrismo, né? Mas era o planeta de menor perfeição. Nós, seres humanos, vivemos aqui e ele era um planeta transitório, digamos assim. Ele estava sempre se alterando, estava sempre mudando, por isso, menor perfeição. Além disso, essa ideia do geocentrismo ela aparece ainda hoje, né? Lá nos casos dos terraplanistas, olha só, né? Eles defendem que a Terra é o centro do universo. Então, os terraplanistas, aí ainda em 2020, defendem essa ideia do geocentrismo. Mas no geral ela já não é aceita na física, por exemplo. Né? O pessoal que estuda ela não é aceita, né? Quem diria. Mas enfim, então, segundo a cosmologia do Aristóteles, a Terra ocupava o centro do universo. E a isso se dá o nome de geocentrismo. Possivelmente vocês já ouviram aí. O universo para Aristóteles ele era finito, né? E era dividido em duas partes. Finito, quer dizer, não, ele tem um fim. Né? O universo ele tem um certo tamanho. E até ouvi aqui que teve uma pergunta, um comentário que falou sobre essa ideia do universo ser finito. Essa era a concepção do Aristóteles lá em 300 a.C. Né? E para ele o universo era finito, ele tinha um fim. Hoje na física se trabalha muito com a teoria do universo ser infinito, ou dele estar em constante aumento, expansão, em constante expansão. Então o universo ele está aumentando constantemente, certo? Mas na física hoje se trabalha mais com a ideia de que o universo seja infinito, que ele não tem fim. Logo ele não tem um centro, por exemplo. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Para Aristóteles, então, o universo era finito. Ele tinha um tamanho e era esse tamanho e acabou. E ele era dividido em duas partes. Essas duas partes estavam divididas pela Lua. Então, abaixo da Lua, o mundo sublunar, era onde ficava a Terra. Um mundo mutável e imperfeito, né? Consequentemente, se ele continuava mudando, quer dizer que ele não era perfeito. Se fosse perfeito, não mudava. Composta dos elementos terra, água, ar e fogo, certo? E o mundo supralunar, que estava acima da Lua. Então era isso que dividia, né? Então nós temos aqui a Terra, a Lua, e aí divide-se, né? Abaixo da Lua, mundo sublunar, imperfeito, mutável, e abaixo e acima da Lua, acima da Lua, nós temos o mundo supralunar, né? Que era imutável, logo perfeito, né? Ele era perfeito, não mudava. Onde ficariam os deuses. Né? Para Aristóteles, então, tinha essa divisão: os deuses lá e nós, seres humanos, aqui, e os dois não entravam em contato direto. Tá? Além disso, o universo aristotélico ele também era qualitativo. Tudo que existe, cada ente, cada ser, tudo aquilo que tem, toda a existência tem uma qualidade e um lugar por natureza, tem um porquê, certo? E um aonde que essa parada tem que ficar. Por exemplo, a pedra cai, pois o chão é o lugar por natureza da pedra. Segundo Aristóteles, ele não conhecia, né, não tinha sido aí desenvolvida a teoria da gravidade lá do Newton, ia demorar quase uns 2000 anos para isso acontecer. Então, para ele, as coisas caíam porque era o seu lugar de natureza, certo? O lugar natural da pedra é o chão. Então, quando você joga uma pedra para cima,
ela tende a cair porque esse é o seu lugar por natureza. Assim também a água, o fogo sobe porque é o seu lugar por natureza e assim por diante. Cada coisa tem um lugar específico para estar. E quando não está lá, tenta voltar para esse lugar, tenta alcançar esse lugar. No exemplo da pedra, se eu tirar a pedra do chão, ela se esforça para voltar para o chão. E também, segundo Aristóteles, o universo sempre teria existido. E esse universo foi colocado em movimento por um primeiro motor, certo? Ninguém criou o universo sempre existiu, mas teve essa força que fez o universo começar a girar, digamos assim. E aí praticamente toda a cosmologia aristotélica foi incorporada pela Igreja Católica durante a Idade Média. O geocentrismo, o lugar natural das coisas, o primeiro motor, que passou então a ser o Deus cristão, e a própria divisão do universo. Na concepção católica, e aí vocês talvez já começam a se identificar com essa cosmologia aristotélica aí. Primeiro, segundo os católicos, durante a Idade Média, a Terra era o centro do universo, e esse inclusive é um dos pontos de defesa dos terraplanistas, certo? Aparentemente diz na Bíblia alguma coisa parecida com isso. Então a Terra é o centro do universo. Cada coisa tem um lugar natural, tem um motivo para existir. Tá? Isso vai ficar expresso, por exemplo, a gente vai estudar um pouco sobre isso quando a gente estudar a Revolução Francesa em História, nas classes sociais. Ou seja, o lugar natural do camponês é trabalhar. O lugar natural do nobre é defender o território, ser um guerreiro. O lugar natural do sacerdote, do padre, enfim, do membro do clero é rezar, certo? Então, a ideia de lugar natural também vai ser adaptada aos seres humanos pela Igreja Católica e vai ser defendida durante a Idade Média, inclusive até o final da Idade Moderna, né? Até a Revolução Francesa ainda vai existir essa divisão. Nos 3 estados, a gente vai ver mais sobre isso lá em História. A ideia do primeiro motor, como eu disse, daí passa a ser o Deus cristão, né? Ele que vai ser o primeiro motor, vai ser ele que vai criar tudo que existe aqui na existência, na Terra, e vai colocar o universo em andamento e vai continuar agindo aí na Terra. E a divisão do universo, certo? Aqui a Terra, o lugar de nós mortais, e acima lá nesse outro mundo, no mundo supralunar, onde ficavam os deuses, agora vai ser diminuído, né? Vai ser tirado o plural. Ao invés de ficarem os deuses, vai ficar um Deus, o Deus cristão. Tá? Sobre isso também teve um comentário aqui, né? Aristóteles, então, ele foi esperto por ter dado a Deus o seu lugar, para não ter que ligar com brigas contra as escrituras. Nessa época não existia cristianismo ainda, né? Então ele não era tanto essas escrituras que ele estaria preocupado. Mas os Sócrates mataram ele porque ele estava corrompendo a mente dos jovens e fazendo eles duvidar da religião. Talvez o Aristóteles tenha aprendido alguma coisa com isso aí, deu uma amenizada. Enfim, isso aí sobre a cosmologia aristotélica. Não é tão complicado quanto parece. Tá? E aqui nós temos a dissolução do cosmos, certo? Que é o assunto que eu passei essa semana. E aí começa assim. Durante a chamada Baixa Idade Média, que é entre os séculos 11 e 15 depois de Cristo, diversas mudanças políticas, econômicas e sociais ocorreram na sociedade europeia. Essas mudanças atingiram profundamente a sociedade, levando a um período chamado do Renascimento, e ao início da Idade Moderna. O Renascimento marcou o surgimento de uma nova mentalidade, uma nova forma de se pensar o mundo. E essa nova forma de ver o mundo passa a ser chamada de humanismo. As bases do humanismo são o uso da razão, do raciocínio lógico, da investigação e observação da natureza e da crítica. Não é simplesmente acreditar. Durante a Idade Média havia a crença, certo? Se acreditava nas coisas. Aqui no Renascimento não adianta você simplesmente acreditar que uma coisa é de tal jeito. Você tem que provar que ela é assim, certo? Como é que eles provavam? Através da observação da natureza. Alguém fez um comentário lá no outro material, como aqueles primeiros filósofos que buscaram a arché, eles buscaram ela através da observação da natureza. E o Renascimento vai ser uma volta a essa questão. Ao invés de você simplesmente acreditar naquilo que estava na Bíblia, que vai ser a fonte do conhecimento durante a Idade Média, esses coleguinhas aqui do humanismo, eles vão tentar explicar a natureza através da natureza. Então eles observavam a natureza para tentar explicar a natureza,
certo? Não simplesmente acreditar que as coisas eram porque sim. Eles tinham que provar aquilo, certo? Então, nesse sentido, é uma volta aí. O antropocentrismo era a outra característica aí do humanismo. O ser humano no centro do universo, ao contrário da visão teocêntrica medieval. Deus no centro do universo, certo? Então, na Idade Medieval, o centro de tudo e da onde partia todas as coisas era Deus. Durante esse período do Renascimento, esse centro sai de Deus e vai para os seres humanos, certo? Então, o ser humano vai ser a medida de todas as coisas. É a maneira como o ser humano se relaciona com o mundo que vai ser a base do humanismo. Dito isso, eles não eram ateus, eles continuavam acreditando em Deus, certo? Só que eles começam a separar Deus dessa realidade aqui. Eles dizem, não, Deus está lá e beleza, vamos tentar entender o que ele criou aqui através disso que a gente pode ver. Vamos tentar entender essa criação dele. Então eles começam a partir do ser humano a observar a natureza. Outra característica do humanismo é uma postura mais ativa e inventiva perante o mundo. Enfim, essa eu vou deixar meio em aberto aí, que vai ter um outro vídeo aí que eu vou colocar. O Renascimento então lança os alicerces da sociedade atual. Além disso, os preceitos humanistas são a base da ciência moderna. Muito daquilo que a nossa sociedade é hoje vem, principalmente na forma de pensar, vem aqui da época do Renascimento. Tá? A maneira como a gente organiza as ciências, isso que vocês estudam na escola, por exemplo, e enfim, na universidade, vem dessa mudança de pensamento que vai acontecer aí no Renascimento. Tá? Outras mudanças que vocês vão estudar esse ano ainda, em história, sobre da onde que veio a nossa sociedade, é a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Muda o trabalho, a Revolução Industrial. Na Revolução Francesa muda a organização política, e aqui no Renascimento, antes dessas duas aqui, muda a forma de pensar, lançando a base do pensamento que é hoje. E temos o espaço homogêneo e infinito. Uma das primeiras mudanças desse período foi a substituição da teoria geocêntrica do Aristóteles pela teoria heliocêntrica, defendida pelo sacerdote e astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Então, para ele, não era a Terra que estava no centro do universo, mas o Sol, certo? Então, geocêntrico, Terra, heliocêntrico, Sol. E essa era a teoria que era defendida pelo Nicolau Copérnico. Segundo Copérnico, então, o movimento dos astros que vemos como observadores aqui da Terra é um movimento aparente. Parece que é o Sol que está girando, certo? E não a Terra. É um movimento que aparenta ser, mas não é um movimento real. O movimento real é o da Terra e dos outros astros, ao redor do Sol. Então ele dividia entre esses dois pontos. O movimento aparente, que parece que é o Sol. Alguém falou ali, então é por isso que parece que é a Lua que gira. Parece que é a Lua que está nos seguindo, né? Mas a Lua está girando ao redor da Terra aí. Enfim, mas só parece que ela está nos seguindo. Assim como parece que é o Sol que está girando, né? Porque a gente parado aqui olhando para o Sol, é ele que se movimenta, né? Não parece que somos nós que nos movimentamos. Mas o movimento real, sim, é o da Terra. É a Terra que está se movimentando e o Sol está lá, mais ou menos quietinho no seu canto. Copérnico chegou a essa conclusão através de diversos cálculos e medições celestes. Então ele chegou a esse resultado heliocêntrico olhando para a natureza, através da observação e medição da natureza. Ele percebeu que o modelo geocêntrico não era o suficiente para explicar tudo que ele via. Então ele olhava as coisas e ele percebia, peraí, se a Terra é o centro do universo, isso que eu estou vendo aqui não faz sentido. Logo, se a Terra não era o centro do universo, a ideia aristotélica de espaço hierarquizado não fazia sentido. Um lugar onde cada coisa teria o seu espaço, uma hierarquia, certo? A Terra está aqui, a Lua está aqui, o outro mundo está aqui acima e assim por diante. Não fazia mais sentido, porque a Terra perde o seu centro no universo. O universo, então, começa a ser entendido como um espaço homogêneo, sem ponto fixo, que é mais ou menos aquilo que se usa hoje na física, onde todas as partes do universo seriam iguais, estariam sujeitas às mesmas leis. Por isso, um exemplo aqui que eu posso usar é o porquê que os cientistas lá, eles ficam tão empolgados quando eles encontram um planeta parecido com a Terra. Um planeta que pode ter água, né? Eles procuram muito água em outros planetas porque esse planeta poderia ter vida, então, fora da Terra. Por quê? Porque aqui na Terra a vida começou na água.
E se aqui na Terra a vida começou na água, quer dizer que se em outro planeta, pelas mesmas leis, certo? Se o universo ele é igual e as mesmas leis se aplicam em todos os lugares do universo, se em outro lugar for encontrado água também, é possível que nesse lugar tenha vida, certo? Ou que seja possível que o ser humano viva lá, pelas mesmas leis, certo? As leis que se aplicam aqui na Terra se aplicam a outros lugares do universo também. A teoria copernicana, então, para a descentralização do pensamento e, consequentemente, contribuiu para a descentralização, do pensamento e, consequentemente, para a descentralização do universo. Ao invés do universo estar centrado na Terra, agora o universo não tinha mais centro. O heliocentrismo de Copérnico é um exemplo clássico de como funciona a ciência moderna. O uso do pensamento lógico e racional, um processo metodológico, os cálculos que ele fez para tentar explicar as coisas como são. E não simplesmente acreditar. É assim porque eu acho, que eu acredito que é assim, certo? A natureza não está nem aí para o que você pensa dela. Se você pensar mal de uma árvore, a árvore não vai parar de crescer por causa disso, certo? Se você acreditar que a Terra é plana, não vai fazer disso a Terra plana, porque a Terra não está nem aí para aquilo que você pensa dela, certo? Então, enfim, o exemplo aí é bom, o exemplo do Copérnico é bom do que é esse pensamento racional, que é a base da nossa ciência hoje em dia. Legal, legal. Essa então foi a nossa última aula de filosofia. Olha só, né? A partir da semana que vem, eu não sei quando é que vocês vão estar vendo isso aqui também, então. A partir do dia 5 de maio, 6 de maio, né, que é quarta-feira da semana que vem, o professor Hildo ele volta para dar as aulas de filosofia. Então, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, sintam-se livres para fazer. E no mais, é isso. Até a próxima.